As telas são de suma importância para que se obtenha êxito no trabalho. Afinal de contas, é na tela que se consolidará e se conservará toda a ideia do artista. É também de acordo com a qualidade da tela que o trabalho se evidencia aos olhos dos observadores. Existem no mercado especializado basicamente dois tipos de telas. Uma em algodão, com trama mais grossa, e outra mais fina para trabalhos mais delicados. A diferença entre elas está na trama, na durabilidade e na tensão obtida com a tela de linho, que é superior. As telas podem ser encontradas montadas em chassis, em painéis de Duratex e vendidas em rolo. A escolha da melhor tela vai depender do estilo que se vai pintar. Se você vai trabalhar com técnicas que exigem pinceladas mais pesadas, com relevo aparente, a tela apropriada é a de algodão, com fios grossos. Por outro lado, se a pintura tem caráter delicado, a tela de linho com a trama fina é mais apropriada. Para os primeiros trabalhos, deve-se evitar telas muito grandes ou muito pequenas. Os tamanhos próximos a 40 por 50 centímetros são ideais. Apesar de dizermos sempre pintura a óleo sobre tela, não necessariamente você vai ter que pintar sobre uma tela. Você pode usar um pedaço de madeira, pode usar um pedaço de Eucatex, ou até mesmo um papelão mais resistente. As tintas devem ser como as telas, muito bem escolhidas e, se possível, que você faça testes com elas antes de começar sua pintura, pois elas devem apresentar boa consistência e textura. Você pode encontrar, hoje no mercado, diversas marcas de tintas nacionais e importadas de boa qualidade e com grandes variações nos preços. O que temos observado é que as tintas nacionais vêm apresentando todas as características de uma boa tinta. É interessante saber que a tinta a óleo é formulada a partir da união de óleos vegetais e pigmentos selecionados para assegurar estabilidade e ótima resistência à luz. O tempo de secagem vai variar de acordo com a espessura da camada aplicada e dos acessórios utilizados, mas normalmente é bastante lento. É solúvel em terebintina e óleo de linhaça e pode ser aplicada sobre telas ou superfícies preparadas com gesso acrílico ou pasta para modelagem. Todas as cores são miscíveis entre si, ou seja, podem ser misturadas e não amarelam com o tempo. Na pintura a óleo, a tinta é utilizada pura ou diluída com solventes. O uso ou não de solventes vai depender do efeito desejado no trabalho. Se você deseja um trabalho mais delicado, então você deve usar o óleo de linhaça. O mais comum é utilizar uma mistura em partes iguais de óleo de linhaça e terebintina, para trabalhos com textura mais fina, mais delicada. A terebintina tem sido o solvente preferido pela maioria dos pintores. Além de solvente, esta resina vegetal é bastante eficaz na lavagem dos pincéis. Contudo, é importante que você fique atento a uma situação que pode ocorrer com a resina. Quando fica exposta ao ar livre, a terebintina apresenta um aspecto amarelado. Nestas condições, é inadequado o seu uso, uma vez que este produto pode comprometer o resultado final do trabalho. Anote aí, você vai precisar ainda de secantes e vernizes. Existem basicamente dois tipos de secantes: o secante de cobalto, que é líquido, e o secante em pó. O secante líquido confere uma textura mais delicada à tinta. Já o verniz é utilizado para proteger a tinta contra resíduos do ar, poeira residual, poluição em geral e, em alguns casos, contra raios ultravioleta da luz solar, que prejudicam a qualidade do seu trabalho. O produto que eu tenho em mãos é um verniz. Ele é usado para proteger a tela, porém isso deve ser feito após a tela estar bem seca. O ideal é depois de uns 6 meses de terminado o trabalho. Você deve aplicá-lo a uns 40 centímetros da tela. Com o verniz pode-se ainda promover brilho à tinta, bem como dar um acabamento semifosco à tela. O verniz, além de tudo, pode funcionar como reavivador, no caso de cores esmaecidas, justamente por conter pouco óleo. Vamos necessitar também de massa acrílica para a textura acrílica e obtenção de relevos nas telas. Esta massa é conhecida como pasta para modelagem. É solúvel em água, muito flexível, opaca e de secagem rápida.
Vamos ver agora os tipos de pincéis que você vai usar. O pincel tem grande importância na execução de uma boa pintura. Afinal, é ele a ferramenta que mantém maior intimidade com o pintor. No mercado especializado, podemos encontrar pincéis de todos os tipos e marcas que atendem plenamente às necessidades da pintura a óleo. São pincéis chatos, ovais, estreitos, largos, compridos, curtos, filetes e filetes chanfrados, cada um com uma finalidade especial. Os mais utilizados são os chatos, os ovais e os ovais chatos. Os pincéis confeccionados com pelo de porco são mais duros, por isso, ideais para um trabalho que se inclina ao impressionismo, que é a forma de arte, principalmente pictórica, que procura transmitir a impressão como foi materialmente recebida da natureza. Tenha sempre em mãos os tamanhos do número 10 ao número 24. Já os confeccionados com pelo de Marta são próprios para um trabalho mais delicado, mais acadêmico, com detalhes minuciosos. São utilizados com maior frequência os pincéis com numerações entre 2 e 16. Adquira também uma borracha, um grafite HB, 2B ou 6B, ou então bastões de carvão vegetal para a elaboração dos croquis ou desenhos iniciais nas telas. Uma espátula será necessária para a aplicação da pasta para a modelagem na tela, e ainda cavaletes para as telas. Existem cavaletes de todos os tipos, desde os mais simples até os mais sofisticados, com regulagens de alturas e inclinações, que vão lhe proporcionar um conforto maior quando estiver trabalhando com eles. Durante o trabalho de pintura, tenha sempre ao lado um pano bastante absorvente e bem limpo para a limpeza e secagem dos pincéis, ou então um rolo de papel absorvente bem macio, e uma pequena vasilha ou um copo com solvente para a limpeza dos pincéis e dissolução das tintas. Você deve comprar também uma palheta utilizada para realizar a mistura das tintas. Uma dica que eu acho que vale a pena mostrar para vocês, pois eu acho muito prático, é revestir a palheta com plástico. Você pode usar apenas um saquinho plástico. Reveste a palheta, estica bem, prende com um durex e ela vai ficar assim, ó, lisinha. É prático porque, ao terminar o trabalho, você retira o plástico e está novamente com a palheta limpinha. Todos esses materiais necessários para o trabalho de pintura a óleo são facilmente encontrados em lojas especializadas de pintura em geral, ou até mesmo em papelarias de maior movimento.